podemos deixar de lado essas questões, muitas vezes até doutrinárias, né, em relação a qual é o processo que levou ao desenvolvimento do que nós temos hoje, já que seria um processo mais histórico e até político, né, imperialista e tudo mais. Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é entender o conhecimento. Sendo, portanto, o conhecimento dos Vedas dividido em 4 partes, e sendo o Rig Veda aquele que vai trazer, por exemplo, as definições ou apresentação sobre principais devatas, não deuses ou Deus, mas sim os devatas, aqueles que estão responsáveis pela cosmoestruturação do universo, da realidade. Então existem, nesta visão, mais de 33 milhões de seres superiores que estão cuidando de diferentes funções, diferentes atividades dentro do universo, né? E a eles é dado então o nome de Devatas, ou também conhecido como semideuses. Para uma correlação, né, diríamos mais dentro do nosso vocabulário, poderíamos entender os Devatas como os anjos, certo? Dentro da tradição judaico-cristã. No entanto, seria uma comparação um pouco desequilibrada em relação ao que são os devatas, não é? E ao que se configurou o conceito dos anjos. Então nós vamos ter, por exemplo, Indra, que é considerado o rei dos céus, né? O deus que cuida dos céus, assim como Varuna cuida das águas, cuida do fluxo do nível das águas, dos rios principalmente. Agni, que é o semideus do fogo, responsável pelo elemento primordial dentro da natureza, terra, água, ar, fogo, éter. Não é? Todos esses elementos são, então, cuidados, administrados, geridos por devatas. Portanto, existe uma fonte superior que é o centro, o eixo de toda esta lei cósmica que coordena, através dos devatas, toda a ordem do universo, não é? Então você tem acima dos devatas, desses 33 milhões de semideuses, você vai ter Brahma, Shiva e Vishnu. Isso então nos dá primeiramente uma ideia de que existe um processo evolutivo das almas espirituais dentro das condições de existência. Sejam existências dentro do plano físico, que é o que nós temos, seja de existências mais sutis, mais elevadas. A cada nível que nós subimos dentro dessas hierarquias, nós vamos tendo também uma configuração física, corpórea, muito mais sutil, muito mais elevada. Sendo que Brahma, ele é uma forma, uma manifestação bastante elevada, tanto que no mundo material, aqui dentro do nosso universo, existe, né, em dimensões superiores, o planeta de Brahma, chamado Brahma Loka. Isso tudo é descrito no Rig Veda. E você vai ter também Shiva Loka, que também é o próprio Brahma Jyoti. E o Brahma Jyoti é o brilho que emana da fonte última, da fonte suprema. E é dessa mesma fonte suprema que emana este brilho, esta luz, esta energia que tudo permeia em todo o universo, em todos os cantos, e que tudo isto que está manifesto a partir desse brilho, chamado Brahma Jyoti, todos os universos vão se constituindo, vão se estruturando. Universos, galáxias, dimensões, planetas, órbitas, cosmos, tudo, tudo. Porém, Vishnu também é uma manifestação da fonte última. Então, cada momento da vida, cada percepção que temos é apenas um flash desse instante que vem do imanifesto, se manifesta e volta novamente para o imanifesto, o grande pradana. Isso ocorre a cada fração de segundos, milésimos de segundos. Para ser mais preciso, em média, 50 milésimos de segundos. E a realidade é apenas isto, a combinação de ilimitados flashes que surgem do manifesto, nos dão a noção da realidade, mas essa noção ela não é absorvida por nós de uma maneira imediata. Nós vamos, na verdade, montar uma sequência, como em um filme,
que tem ali milhares e milhares de sequências de imagens capturadas para dar uma ideia de movimento. Garbhodakshai Vishnu. Garbhodaka significa leite, oceano de leite. E daí vem o termo Via Láctea. Existe uma conotação do leite, a conotação realmente ligado também, por exemplo, à vaca, ligado à grande mãe que amamenta, que alimenta toda a criação, mas que existe Karanodakshai e Garbhodakshai, ou seja, o Vishnu que está no grande ventre do universo. E esse Vishnu é o Vishnu que está responsável por cada universo. Então, em cada universo haverá um desses Vishnus, Garbhodaka, Shai Vishnu. Ou seja, em cada universo que se manifesta do Karana, Vishnu se expande para se manifestar dentro desse universo e dali poder dar fonte, base para a criação desses universos, já fora do campo do plano espiritual. Tudo isso está ocorrendo dentro da dimensão já fora do campo da espiritualidade, do campo do mundo espiritual, chamado dentro dos tratados como Goloka. Aqui nós estamos falando já de planetas celestiais, dos Vaikuntas. Então tudo isso está se manifestando numa dimensão já à parte de Goloka, à parte do mundo espiritual, porque a fonte está em Goloka. E dali se manifesta o Karanodakshai, Vishnu, que desse grande corpo cósmico que é o Karanodakshai Vishnu, dos seus poros saem universos, bolhas de universos, e dentro daquela bolha então ele se expande e ele entra nela. Entrando nessa bolha, que é um universo criado dentro dos seus poros, ou a partir dos seus poros, e do seu umbigo brota um lótus, e ele sobe. Brahma está ali. Depois de muito tempo ele ouve um som, e aquele som ele intui, ele entende como sendo acalme-se, medite. E em meditação ele recebe então, claro que aí a gente está falando de poderes de comunicação muito, muito fora da nossa capacidade de entendimento. Podemos trazer um pouco próximo de uma ideia talvez de telepatia, mas assim, é forçar um pouco ainda a referência só para a gente poder ilustrar o que seria isto. E nesse processo de comunicação de Brahma, através da meditação com o Supremo, ele começa a receber todo o conhecimento, porque ele vê o mundo espiritual. E esse conhecimento que Brahma recebe isso em forma de códigos de conhecimento. É o mesmo conhecimento que está sendo e foi transmitido para outros infinitos, milhares, inúmeros, incalculáveis universos. Cada universo existe esse mesmo processo ocorrendo. E essa era uma das características, é que perdemos facilmente o conhecimento. As nossas facilidades superiores, faculdades elevadas do ser, da consciência. E os Vedas, no caso, é uma dessas formas de expressão desse conhecimento. Mas você vai ter também, por exemplo, na civilização egípcia, quando você vê todas as paredes, todas as pedras do antigo Egito, elas estão com alguma grafia. Enormes bibliotecas de conhecimento e que estão ali dispostas ainda até hoje. Desde os dias das antigas civilizações, com o uso da habilidade de pensar um pensamento mais refinado, os primeiros seres que sentados, os primeiros homens que se sentavam no seu dia a dia para buscarem experiências superiores através da observação, de uma severa observação sobre os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, os trovões, as ventanias, as nuvens, os raios, os relâmpagos, as mudanças de estações, tudo mais. E assim, ali sentados, eles tentavam compreender
as razões por trás de toda essa mudança. Então aqui ele fala sobre esses rishis, né, que ficavam retirados, sentados, contemplando como que a natureza agia, como a natureza era. Porém, na próxima semana, na quarta-feira, nos encontramos novamente nos estudos dos Vedas, dando continuidade ao Rig Veda.